Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar dois conceitos muito importantes em Python que você precisa saber. Como trabalhar com variáveis e strings. Aquele comando que você executa no dispositivo de rede, por exemplo, no show version em dispositivo Cisco, gera uma saída de comando com bloco de texto, nada mais é do que uma string. E como sempre também eu vou te mostrar na prática como que você manipula esse dado, ou seja, a saída do comando, e extrai informações relevantes. Aproveite, se inscreva no canal, acompanhe os vídeos que são postados semanalmente e vamos lá. A ideia hoje é falar sobre o conceito de variáveis e o conceito de um tipo de dado que é string, muito utilizado em Python, é basicamente texto, e a ideia é mostrar como que a gente manipula esse tipo de dado trazendo de informações de um elemento de rede. Então, no caso, eu tenho dois fabricantes, aqui são 4 elementos de um fabricante e 2 elementos de outro fabricante, por exemplo, Cisco e Arista. Esse dado que é gerado, por exemplo, aqui no R1, e esse dado que é gerado no switch, todos eles são um bloco de texto, ou seja, é uma string, é um dado que consideramos, nesse caso, essa saída de comando, um dado não estruturado. Por que não estruturado? Porque para eu ter acesso a essa informação, eu preciso, de alguma maneira, analisar todo esse texto e extrair somente essa informação. Se eu quero trazer qualquer versão do sistema operacional. Quando eu vou para um outro fabricante, eu também preciso manipular de maneira diferente. Eu tenho aqui o software Image Version, que traz campos e linhas diferentes, que também é um bloco de texto. A ideia é trazer a versão de sistema operacional para esses dois vendors, utilizando e consolidando o conceito de string. Vamos lá? Falando primeiramente de variáveis em Python, é interessante entender que a maneira que o Python armazena o dado na memória, a criação de variáveis, é diferente de algumas outras linguagens de programação. Por exemplo, no Python, primeiro, ele usa o conceito de tipagem dinâmica. Ou seja, o dado que está do lado direito, ele é atribuído para a variável, para um nome de variável. Esse nome de variável, basicamente, ele é uma referência a um objeto na memória. Eu não preciso declarar a variável qual tipo de dado que essa variável vai receber. O Python faz isso de maneira dinâmica, de acordo com o tipo de dado que você atribui. Então, nesse caso, eu estou colocando aspas duplas, quer dizer que uma string é um texto, e o Python automaticamente atribui esse dado a essa variável e faz uma referência em objeto na memória. O objeto na memória do Python tem alguns campos, que é o tipo do dado, se é uma string, se é um inteiro, se é um booleano, se é uma lista, dicionário, são os principais tipos de dados, e o valor roteador e um ref count, que basicamente é quantas associações ou quantas referências esse dado tem. Então, por exemplo, quando eu crio um outro nome de variável, nome 2, e atribuo o mesmo dado, o que o Python faz, basicamente, é ele não cria outro objeto, ele aponta para esse objeto que está na memória e altera esse ref count para 2. Se eu alterar o dado nome 1 para switch, alterei o dado, o Python ele não altera nesse objeto. O Python ele cria um outro objeto em outro espaço de memória e faz a referência desse nome de variável para esse objeto. Então isso é um conceito de imutabilidade. O dado nunca é alterado. Objeto, dado do objeto, string nunca é alterado. Tem dados imutáveis, tem tipos de dados que têm imutabilidade e outros mutabilidade. String é imutável. Qualquer alteração que é feita no dado, eu não altero no objeto criado, eu crio outro objeto. A partir disso, o Python ele vai remover
essa variável, nesse caso aqui, ele vai remover de novo para 1, porque só tem uma referência, e depois com o tempo existe um mecanismo chamado de garbage collection, que ele faz essa limpeza, caso não tenha mais referência nenhuma de algum momento. Por exemplo, se eu colocar nome 2 e altero para suíte, basicamente o Python ele vai tirar essa referência também e com o tempo exclui esse objeto na memória e faz o apontamento como é o mesmo dado para esse objeto. Esse é um conceito interessante para entender como que o Python armazena o tipo de dado na memória. Agora vamos lá para a parte dos conceitos de definição de string. Com relação a string, como que eu defino um tipo de dado string? Por exemplo, dispositivo, colocar dispositivo igual roteador. Automaticamente, esse dado que é do lado direito, ele é atribuído por esse operador, sinal de igual, a esse nome de variável. Como eu comentei antes, o Python ele tem a tipagem dinâmica, ou seja, dependendo da maneira que eu informo o dado, que eu defino o dado, ele automaticamente atribui esse dado à sua classe. Esse objeto pertence a uma classe específica. No caso, quando eu coloco aspas duplas, o roteador e o texto roteador, ele entende que isso é uma string, que faz parte da classe string. Como que a gente confirma? Existe uma função primeiro vamos usar só o print, que é uma função built-in do Python. Eu vou imprimir o dado que está na variável dispositivo, roteador. O print eu poderia também, ao invés de usar variável, usar string, dispositivo de rede, dispositivo roteador. Ele vai imprimir tudo que está dentro dos parênteses. Então é uma função que imprime na saída padrão, que é a saída padrão no caso terminal, automaticamente na sua tela. Então aqui trazendo dispositivo, e existe uma outra função, eu chamo print para imprimir no teu terminal, uma outra função que é type. Type, ela informa qual classe esse objeto pertence. Então se eu colocar o dispositivo, ele vai me falar que esse objeto faz parte da classe str, quer dizer string. Se eu colocasse, por exemplo, no Python aqui, também é uma classe string. Se eu tirasse aspas duplas e aspas simples, as duas aspas duplas, esse dado o Python já entende, mesmo nome de variável, entende que já é, na verdade, eu crio um outro objeto, conforme eu mostrei anteriormente, que isso é um inteiro. Isso é tipagem dinâmica. Se eu colocar aqui, por exemplo, uma lista, que é uma sequência de itens, então poderia colocar roteador, poderia colocar um tipo de dado inteiro, um tipo de string. Python vai informar que isso é um objeto, esse tipo de dado pertence à classe lista. Então, basicamente, conforme você define se é uma estrutura, por exemplo, dicionário também, eu poderia colocar dicionário chave-valor, eu poderia colocar um dicionário, teria essa sintaxe. Ele vai mostrar que esse dicionário que esse tipo de dado é um dicionário. A string eu também posso declarar com aspas simples. Eu posso, por exemplo, declarar roteador. Também é possível. Eu posso interpolar. Eu posso, por exemplo, colocar esse roteador um dispositivo de rede. Vamos pensar que eu quero colocar esse dispositivo como
aspas duplas. Python vai entender que o início da string é na aspas simples e o início é na aspas simples e o término também na aspas simples. Então vamos lá. Se eu colocar isso, o Python imprime dispositivo com aspas duplas. Agora, se eu colocar somente aspas simples, o Python ele não consegue entender aonde termina e começa esses dispositivos e vai apresentar uma mensagem de erro, que é uma sintaxe inválida. Então é possível definir um texto string com aspas duplas, aspas simples, e eu também posso trazer multilinhas. Então, por exemplo, eu uso 3 aspas simples ou duplas. Esse é o conceito de multilinhas, multiline, que basicamente é usado para docstring, chamado também muito de docstring, em que nas funções, quando você declara informações das funções, você coloca todo um texto. Então, por exemplo, eu poderia colocar todo esse texto. Eu estou usando multilinha, várias linhas. Então, aqui é uma linha, aqui outra linha. Quando eu imprimo esse texto, ele vai trazer esse texto. Deixa eu colocar o print type aqui também. Vai trazer esse texto como string também. Então, esse é um bloco de texto. Por exemplo, um comando de saída do show version, todo ele é multiline. Então, ele é um texto, um bloco de texto. Eu consigo, por exemplo, eu quero explicar uma determinada função. Dependendo da função, eu coloco aspas, 3 aspas, ou eu quero usar mais de uma linha, sendo uma string, automaticamente eu coloco esses 3 aspas duplas ou 3 aspas simples. Então, basicamente, isso é a maneira de definição de string. Agora, trazendo para a parte de métodos. O que acontece? Cada tipo de dado possui atributos especiais e métodos. Métodos são funções associadas a objeto. Por exemplo, a função print é uma função de maneira mais genérica, não está associada diretamente a um objeto. Agora, método é basicamente o conceito mais simples para entender nesse momento. Método é uma função associada ou aplicada a um objeto. Por quê? Objeto é esse objeto que foi criado na memória e tem um conteúdo. Então, eu aplico nesse objeto essa função. Cada tipo de dado tem uma função. Então, por exemplo, se eu quero ver de string, quais as funções disponíveis, eu posso usar um dir, que é uma outra função que vai mostrar todos os atributos especiais. Para ficar mais fácil para visualizar essa visualização, eu vou importar só uma biblioteca rich, importa print como rprint. E aí aqui eu uso rprint. Eu trago dessa biblioteca, essa função ela traz de uma maneira mais estruturada. Então, aqui são atributos especiais, tanto atributo quanto métodos. A partir desse item são métodos. Cada um tem uma função. Tem alguns principais que se utilizam bastante, mas basicamente vou mostrar algum desses métodos. Por exemplo, vamos aplicar o método, vou colocar aqui dispositivo, vou colocar device para ficar mais fácil, que já está o texto, só mudar o nome da variável. Device.lower, o que ele vai fazer, esse método? O dado dessa string ele é convertido para device.lower, deixa eu só colocar aqui device.
Deixa eu já tirar essa função. Colocar um rprint aqui também. O que ele faz? Ele coloca em letras minúsculas, lower. Se eu colocar a função capitalize, vai trazer o dado com a primeira letra maiúscula. Vamos lá, questão de indentação, primeira letra maiúscula. Se eu trazer, deixa eu colocar aqui roteador de rede. Capitalize. Ele traz somente o primeiro caractere em letra maiúscula. Outra função, upper. Pode imaginar, ele vai trazer tudo em letra maiúscula. Então são funções que você pode manipular o dado. Replace. Eu posso substituir, função replace. Eu vou substituir a palavra roteador por switch. Se eu der um print, switch de rede, eu terei. Quando eu faço essa alteração de novo, eu estou criando outro objeto. Eu não estou fazendo alteração no mesmo objeto criado na memória, independente se o nome da variável permanece o mesmo. Outro método, strip. Um método que eu retiro espaços. Vamos colocar aqui vários espaços. Eu tenho rstrip, lstrip, retira espaços em brancos do lado direito, do lado esquerdo, ou strip ele retira dos dois lados. Se eu colocar strip, ele vai remover os espaços. Por que isso é importante? Quando você vai tratar o dado, todo aquele bloco de texto, todo esse bloco de texto, aqui são espaços. Se eu preciso extrair esse dado, dependendo, eu preciso de alguma maneira remover esse espaço para apresentar essa informação. Split. Split é uma função que o Python ele cria uma lista. Então, cria uma lista baseado no que você passa para separação, com um separador específico. Se eu não passar nada dentro, nenhum argumento dentro aqui das dois parênteses, sempre método ele é com dois parênteses. Quando eu não tenho, sempre a utilização de método é dois parênteses, tá? Que é uma função. Então, se eu não tenho se eu não especifico qual que é o separador, ele automaticamente retira, ele faz uma separação baseada em espaço. Então, ele criou uma lista com roteador, teve um espaço, outro elemento da lista, outro elemento da lista, rede. Eu poderia também colocar outro separador, por exemplo. Vamos colocar aqui equipamento de rede. E vamos colocar como separador, vírgula. Ou seja, ele vai criar até a vírgula um elemento e daqui para frente outro elemento. Ele vai usar como separador, aqui ele criou dois elementos na lista. Então, para eu acessar essa lista, eu posso acessar essa lista. Existe uma indexação na lista 0, 1, como também tem em string. Então, são a parte de slice, de fatiamento. Quando eu coloco index 0, estou acessando roteador. Ele deveria trazer roteador. Aí que tem um splitness aqui. Deveria trazer roteador. Se eu colocar 1, ele traz o segundo elemento da lista.
seria um equipamento de rede, porque a separação foi realizada pela vírgula. E aqui é importante que eu estou trazendo já um começo de... Eu consigo manipular o dado fazendo um cascata. Eu consigo trazer outras funções, isso para o mesmo objeto. Então vamos trazer split lines, semelhante ao split, porém o split lines é uma linha inteira. Então eu busco toda essa linha, vamos colocar como texto para ficar mais fácil. Vou colocar como multilinhas, de novo 3, coloco o texto, termino com... Deixa eu colocar o texto aqui. Então vamos lá. 3 linhas, o que vai acontecer? Quando eu uso split line, nessa, eu uso automaticamente o separador, que no final eu tenho um /n, que é o caractere de escape para a próxima linha. Automaticamente, para cada final de linha, ele vai criar... Esse método vai criar uma lista, inserindo como primeiro elemento toda a primeira linha, como segundo elemento toda a segunda linha, e assim por diante. Vou só limpar, aqui tem um errinho. Print device. Splitness. Split lines. Agora sim. É um errinho, ele não entende. Então, por exemplo, como eu tinha um espaço aqui, ele já criou também o primeiro elemento. Vamos colocar no rprint para ficar mais fácil essa visualização. É uma lista, é um tipo de dado, inicia aqui com as chaves. Então, primeiro item é um espaço nesse primeiro item. Então, eu trago o primeiro item da lista, esse espaço, a segunda linha é o segundo item da lista e assim por diante. Quando eu estou fazendo isso, eu estou trazendo já uma maneira de começar a manipular ou tentar manipular esse dado. Porque, de novo, com bloco de texto, eu teria que ou usar uma expressão regular para chegar até essa informação, que é o objetivo final, a gente trazer essa informação. Claro que existem outras maneiras que eu vou mostrar de novo no final, porém aqui é para mostrar como que eu trabalharia de uma maneira mais simples com string, porém talvez não é o mais eficiente. Então aqui eu já estou trazendo, ou seja, eu já consigo acessar esse dado. Deixa eu colocar, por exemplo, ponto 1, eu já consigo acessar essa linha. Aí eu preciso manipular esse dado que virou de novo uma string, texto, e assim por diante. Então essas são algumas funções principais. E eu tenho também outro conceito de slicing. O que quer dizer slicing em Python? Slicing é o fatiamento, a string é um fatiamento que é obter dado de cada caractere de maneira, por exemplo, quando eu faço... Deixa eu colocar aqui slicing. Só arrumar. Então vamos lá, slicing. Slicing, cada caractere, o próprio texto, a própria string também trabalha com indexação. Quando eu falo indexação, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como que eu acesso? Se eu vir, por exemplo, no print device, inserir o índice 0, ele vai imprimir o primeiro caractere. Isso é o slice.
Eu posso colocar de 0, 2 pontos, até 3. Então, ele vai trazer 0, 1, 2, 3. E vai trazer os primeiros 4 caracteres. Na verdade, o primeiro índice é inclusivo e o outro é exclusivo. Ou seja, quando eu coloco 3, ele vai de 0 a 2. Se eu colocar 4, ele vai de 0 a 3. Aí sim eu vou conseguir trazer 0, 1, 2, 3. Eu vou trazer. Essa é a maneira que a gente indexa. Então, por exemplo, eu dou um print, ele traz essas informações. Eu posso também trazer, por exemplo, se eu não colocar mais nada, entende-se que é até o final do dado, até o final da string. Então, eu coloco aqui, inicia no 1, ou seja, inicia no O, que é inclusivo, até o final. Também, se eu colocar 2 pontos, menos 1 sempre inicia da esquerda para a direita positivo, da direita para a esquerda negativo. Se eu colocar menos 1, ele vai trazer, vamos ver. Então, menos 1, ele traz, depois do menos 1, todo o dado. Tá? Então, a string, se eu não colocar nada, só 2 pontos, claro que não precisaria, eu trago todo o valor. Então, eu consigo fazer esse fatiamento. Eu posso trazer, manipular dados através desse fatiamento. Então, isso pode ser utilizado para você trazer alguma informação do dado. Por exemplo, eu tenho roteador de rede. Claro, não é a maneira mais eficiente, mas poderia, por exemplo, se eu quisesse trazer rede somente dessa string, porque eu tenho um caractere aqui no meio, eu teria que trazer, vamos colocar 10 em diante. Ele vai trazer, que começa no 10, deixa eu colocar 10 em diante. Aí sim. Posição 10 em diante. E rede. Então, ele trouxe aqui é 10. Se eu colocar 12, ele vai trazer rede. Tá aqui rede, eu manipulei, eu consegui trazer essa informação, essa sequência de caracteres. Ok? Bom, outro ponto é muito utilizado também, F-string, é a maneira como você apresenta os dados. É uma técnica de trazer outros tipos de dados para string, para o texto. Então, por exemplo, eu trago aqui, vamos colocar vamos colocar um número aqui, 15. Quando eu faço isso, é um tipo de dado inteiro. Eu posso colocar esse roteador, é o mais utilizado, esse F-string, a partir da versão 3.6 do Python. Anteriormente sempre foi muito usado muito ponto format, mas ele é muito mais flexível e uma facilidade de uso muito maior. É uma das técnicas utilizadas para você apresentar, trazer outras variáveis, outros dados das variáveis dentro de uma string. Então, por exemplo, esse roteador está na versão. E aí eu coloco qual que é a versão. Como que eu coloco? Entre colchetes eu coloco versão. Eu estou trazendo o dado dessa variável, que é um inteiro. Se eu der um print dispositivo, dá um rprint para ficar rprint. E aí eu tenho, faltou, para especificar eu preciso colocar f de fstring. Então eu coloco aqui f, automaticamente ele entende quando eu coloco versão, não tem acento, que dentro dos colchetes eu trago outro dado. Eu poderia colocar é da versão e faz parte, colocar aqui ambiente, localização. Localização, vamos colocar uma outra string aqui, localização. Colocar data center.
e está instalado no... E aí eu coloco de novo, trago o dado localização. Esse roteador, eu criei aqui uma string, texto, em que eu trouxe um dado inteiro de uma outra variável, e eu também trouxe data center, que é de outra variável. Então, fstring é muito melhor utilizado do que, mais fácil e flexível do que usar o format, que é um outro método. Eu teria que criar esse mesmo texto e passar o nome das variáveis. Vamos agora para o código. Então, basicamente, esse código eu utilizo a biblioteca NetMico, que é uma biblioteca para comunicação com o dispositivo. Em SSH, é uma biblioteca que trabalha com outra biblioteca para Mico, facilita, que a biblioteca para Mico é um pouco mais difícil trabalhar. O NetMico já traz toda a questão de resposta dos elementos para cada dispositivo que é suportado pela biblioteca, ela já traz o prompt, um dispositivo retorna uma cerquilha como prompt e assim por diante. Essa biblioteca já faz todo esse trabalho. Por exemplo, quando eu utilizo também na biblioteca o método send command, eu estou enviando comandos aqui como argumento, eu passo um show version, eu poderia passar um show IP brief, eu automaticamente é no modo global. Quando eu encaminho um send configs, a biblioteca já entra num conft, no caso, para um fabricante Cisco, para um outro, um Arista também é confterminal, e realiza essas configurações. Para cada vendor também ela entra no modo de configuração. Então, automaticamente faz isso. A ideia, como que eu trago os dados dos dispositivos? Eu criei um outro arquivo, inventário, em que eu trago o nome de cada dispositivo, que a biblioteca pede, a própria biblioteca eu tenho que passar para a biblioteca uma estrutura de dicionário, que é a chave tipo de dispositivo, caso isso aqui é padronizado pela biblioteca, Cisco iOS, então R1, R2, R3, R4, username, password. Nesse caso, texto limpo, pode utilizar outras maneiras com variável de ambiente para não passar o usuário e senha no código, no hardcode direto no script. Tem função getPass também, tem várias outras maneiras. Aqui é mais para exemplo, só para mostrar, o foco é muito maior em cima de string. No Arista, o device type é arista.eos, são dois aristas. Eu criei esse arquivo inventário.py e aqui eu importo ele como módulo. Então eu trago o inventário, não entro com .py quando eu estou fazendo importação, trago inventário e importo dispositivos. Quando eu importo dispositivos, eu crio um loop para percorrer para cada, como é uma lista, é um dicionário dentro de lista. Aqui eu defino que é uma lista e aqui são dicionários. Então, para cada elemento é um elemento da lista. Então, esse primeiro elemento é o 0, 2 e assim por diante. Eu trago esses elementos e eu vou fazer a conexão agora somente trazendo, então aqui coleta do show version. Eu uso o Content Manager somente para facilitar a abertura e fechamento da conexão. Eu não preciso estar gerenciando connect, desconnect. Suporto o módulo Content Manager. E eu vou fazer o teste para acessar cada dispositivo, que no caso .100, que é o R1, trouxe o show version, R2, R3, R4, aqui eu já começo a trazer outro vendor, 103 aqui é o ainda é Cisco, 104 Arista, 105 Arista, 2 switch 1, switch 2. Bom, essa é a saída de comando em bloco de texto, em string, e agora o que eu vou fazer? Eu trouxe esse comando, eu trouxe essa output do dispositivo e estou armazenando nessa variável, esse nome de variável. Eu posso até dar um print type para confirmar que essa variável é uma string. Para cada elemento ele vai configurar, ele vai mostrar que é uma string. Então, vou encontrar aqui.
Para cada um ele está mostrando. Conectou no elemento, qual o tipo de classe? Objeto, classe string. Conectou no elemento, objeto da classe string. E assim por diante. Só para a gente confirmar o tipo de dado. Bom, para manipular esse dado, o que a gente pode fazer, eu vou trazer aqui, vou fazer um split lines, que eu comentei anteriormente, ou seja, para cada linha eu vou trazer em uma lista, sendo o primeiro elemento. Então, se eu vir em lines, vou criar, dar um rprint, vamos ver o que ele vai mostrar, junto com a saída do comando, tá? Para ficar mais fácil, eu não vou imprimir a saída do comando. Deixa eu limpar esse texto para a visualização ficar mais fácil. Só vou imprimir de cada elemento o split lines, que é o método em cima do conteúdo que retornou, que está nessa variável. O que eu estou fazendo? Estou já separando, criando lista, onde a primeira linha, elemento da lista, segunda linha e assim por diante. Então aqui eu já começo a ter uma estrutura, eu tenho uma lista. Eu já consigo acessar, por exemplo, se eu quero acessar essa linha, eu sei que se eu colocar 0, eu já acesso essa linha. E aí, nós vamos entrar com outros métodos. Vamos ver aqui agora. Vamos criar uma estrutura de loop para acessar essa lista. Então, essa lista vai de 0 e assim por diante. Para eu acessar esses dados, eu preciso criar uma estrutura de loop, ou seja, para cada linha eu fazer alguma outra validação, alguma outra manipulação. Então, eu vou criar aqui tirei de comentário, estou criando para essa variável que recebeu uma lista. Então, o dado da variável lines é uma lista. Para cada item da lista, quando eu faço esse for loop, basicamente eu estou passando cada elemento da lista. Eu uso essa variável temporária, line, ou seja, line vai representar na primeira interação, no primeiro loop, a primeira linha, 0. No segundo loop, a segunda linha. Então vamos lá. Então só para confirmar, vamos fazer um print line. Só para mostrar que cada linha... Estou conectando cada elemento. Em cada linha eu estou trazendo... Print line, eu estou trazendo as informações. Claro que aqui eu estou fazendo uma validação, eu já estou usando uma estrutura de if. Tá? Vamos lá, dentro desse loop, o que acontece? Eu vou percorrer todas as linhas. De alguma maneira, eu preciso identificar em qual linha eu tenho a informação de versão. Caso esse aqui para o fabricante Cisco e para o Arista, a gente fala em software image. Tá? Vamos trazer do Arista aqui. O Arista é na linha software image version. O que eu preciso fazer? Preciso usar uma estrutura condicional que eu mostro que se na linha contém Cisco iOS Software, o que eu faço? Eu vou fazer uma manipulação do dado. Se não, eu vou para uma outra condição. Tem software image? Também eu vou para uma outra condição e faço a manipulação do dado. O que é essa manipulação do dado? Quando eu trago o line, ou seja, eu encontrei a linha Cisco iOS Version Software, e dentro dessa linha eu primeiro fiz um strip, que é um método, tirei os caracteres em branco, depois eu fiz um split, e no split eu busquei a sequência, o item, o elemento 7. Vamos lá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma sequência. Vamos colocar para ficar mais fácil.
Deixa eu colocar aqui só como comentário, só pra gente. Print line. O que eu vou trazer aqui? Eu tiro os caracteres vazios, tanto da esquerda quanto da direita. Uso um outro método split, ou seja, divide esse texto e coloca em lista com cada elemento da lista. Então, o que eu faço? Eu trago aqui essa linha inteira que eu identifiquei com a estrutura condicional e eu separo baseado em espaços. Se eu não estou passando na verdade, quando eu faço só split aqui, eu estou separando todos esses itens baseado em espaço. Então, por exemplo, na primeira linha, no primeiro item, é a linha Cisco iOS Software. Depois eu tenho Linux, cada um num elemento. Vamos ver que é mais fácil visualizar. Então, vamos lá. O que eu trouxe aqui? Eu trouxe a separação. Deixa eu fazer então melhor ainda. Vou colocar. Deixa eu fazer toda a linha. Se eu colocar só strip, eu estou trazendo sem espaço. Ou seja, estou trazendo a linha sem espaço. Quando eu coloco ponto split, eu crio uma lista. Criei uma lista. Separando cada espaço, colocando como um elemento. Então, por exemplo, eu trouxe Cisco, iOS, outro elemento e assim por diante. Quando eu coloco set, eu estou apontando que eu quero esse dado. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu quero esse dado. Vamos rodar de novo. Eu vou trazer somente aquele elemento. Estou trazendo esse elemento. Só que ainda ele trouxe uma vírgula. O que eu faço? Então, eu trago e separo esse elemento pela vírgula. Então, eu vou separar, agora eu vou trazer pela vírgula. Se eu separar pela vírgula sem zero, o que ele vai trazer? Ele vai separar dois elementos. Então, ele criou uma lista de novo, separando, usando como separador a vírgula, que o dado antes era um dado que trouxe. Eu já acessei o dado aqui trazendo toda essa informação com a vírgula. Eu novamente fiz uma cascata com outro método de novo, trazendo, chama de cadeia, na verdade, trazendo novamente para separar novamente com vírgula. Quando eu separei novamente com vírgula, eu trouxe esses dois dados. Tem um espaço branco e o dado que eu realmente quero. Quando eu coloco zero, eu trouxe o dado que eu preciso. Então está aqui o dado que eu preciso e faço um break, automaticamente imprimo. Aqui no caso eu estou imprimindo. Então aqui, deixa eu tirar. Vou trazer, já coloquei um fstring, texto e trago o valor da variável. Então, trouxe qualquer versão do sistema operacional, trouxe para todos. Todos estão com a mesma versão do sistema operacional. Quando eu vou para um outro elemento, caso eu precise identificar que é uma arista, a linha que informa qualquer versão de software é um software image version inline, eu faço o mesmo processo e eu vou trazer que arista, o dado era um pouquinho diferente, eu tenho dois pontos. Então, eu vou trazer primeiro strip, separar, eu identifiquei a linha, não tem tanta informação, deixa eu trazer um dado aqui, arista, eu trouxe, por exemplo, identificou a linha software image, depois eu faço uma separação baseada nos dois pontos, separação nos dois pontos, eu vou ter 0 como primeiro elemento da lista e 1 como segundo elemento da lista, e eu acesso o segundo elemento da lista e faço um strip para tirar qualquer espaço que tenha nesse campo. Então eu trago essas versões. Isso
é uma maneira de manipular o dado trazendo string, um dado com bloco de texto e manipular com os métodos. É a maneira mais eficiente? Não. Existe já outras maneiras, por exemplo, você pode utilizar o parser. Eu poderia vir aqui e trazer no próprio NetMico, que tem a opção de trazer parser. Parser utilizou o parser da Tex FSM, que era do Google. Uma empresa fez os templates para cada saída de comando, não para todas, tem que ver o suporte para cada saída de comandos. Trouxe uma estruturação em dicionário. Então, por exemplo, se eu colocar true, eu estou pedindo para o comando trazer isso de maneira estruturada. Vou dar um print. Vou colocar isso aqui tudo como comentário. Eu vou trazer aqui true. Esses templates, automaticamente quando instala o NetMico, ele já instala os templates. Templates aqui, TSFM, que vem da NTC. Deixa eu buscar NTC, já traz os templates. NTC Templates. Então, quando eu faço esse comando, automaticamente ele vai trazer aqueles dados de uma maneira estruturada em dicionários. E aí é muito mais fácil, eu não preciso manipular da maneira que eu manipulei por string. Aqui eu trouxe como dicionário. O que eu faço? É uma lista, tem um dicionário dentro da lista, ele está aninhado, é nested dicionário. E aqui eu trabalho com chave valor. E para manipular esses dados é muito mais fácil. Então, basicamente, aqui é o código com um conceito trazendo a parte de string e variáveis. De novo, não é o mais eficiente. O melhor é manipular o dicionário conforme outros vídeos que tem no canal. É isso por hoje e até a próxima.